Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a a uma videoaula, né? A primeira videoaula do ano de 2021. Bem-vindos, né, para esse ano letivo que se inicia. Bons estudos a todos. Sou o professor Pedro e hoje vamos começar revisando sobre conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos vocês viram anos anteriores, então aqui é só uma revisão e uma junção de todos eles, porque no nono ano vocês vão ver todos os conjuntos numéricos, tá bom? Então vamos lá. Conjuntos numéricos nós temos vários, vou explicar cada um deles bem detalhadamente para vocês não esquecerem mais, porque é muito importante saber dos conjuntos numéricos, tá? Primeiro aqui temos o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, que envolve quais números que são desse conjunto? 0, 1, 2, 3, e aqui eu tenho reticências porque é infinito. Observa que aqui eu não tenho número negativo, não tem número com vírgula, tá? Então, os números naturais são esses números que eu tenho, só isso. Uma coisa que temos que atentar é, quanto aos números naturais não nulos, como ele vai vir representado, professor? Vai vir representado pelo N e um asterístico. O que isso quer dizer? Que eu vou estar colocando todos os conjuntos dos números naturais, só que o zero não participa. Quando você vê conjunto numérico representando a letra dele e tem um asterístico, quer dizer que o zero não participa. Então, os números naturais, eu coloco 0, 1, 2, 3. Se o zero não está participando, quando eu tenho o N e o asterístico, eu começo do 1, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, porque é infinito, tá bom? Conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Temos aqui os conjuntos dos números naturais que vimos agora, né? 0, 1, 2, 3, infinito para o meu lado direito. Só que também eu vou acrescentar os números negativos, tá? Observa também que não tem nenhum número com vírgula, tá? Então aqui, ó, antes do zero eu vou ter os números negativos. E esses números negativos, eles vêm em ordem ao contrário dos positivos, tá? Ele vem aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e infinitamente. Porque aqui vem menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Então, todos esses números faz parte dos conjuntos dos números inteiros. Mais algumas observações. Quando você tem o z e o mais, quer dizer que eu estou pegando os números inteiros não negativos, tá? Então, quais são eles? 0, 1, 2, 3. Eu pego só os positivos. Como aqui já tem um sinalzinho de mais, inteiros positivos. 0, 1, 2, 3. Lembrando que o zero entra, tá bom? Olha o próximo. Z menos. Números inteiros, se tem um menos, quer dizer que é negativos. Os positivos não participam. Participam somente os negativos. Então, eu tenho todos os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. E também o zero entra aqui. O zero ele não é positivo nem negativo, mas ele faz parte desses conjuntos numéricos quando vem Z mais e quando vem o Z menos, tá? Mas lembrando, isso aqui é só algumas observações. O conjunto dos números inteiros são todos esses valores aqui, os positivos e os negativos. Conjunto dos números racionais, o que ele é? Além dele pegar o conjunto dos números inteiros mais os naturais, ele acrescenta mais alguns valores, que é escrito na forma de fração, escrito na forma decimal, que é aquele número com vírgula, tá? Que eu vou explicar aqui agora, que tem de separações, tá? Então, o que ele está falando aqui para mim? Que o A dividido por B pode ser qualquer valor, o A e B pode ser qualquer valor, né? Mas aqui ele especifica, o A pertence aos números inteiros. Então, numa fração, a letra A pode ser qualquer um desses valores e a letra B pertence aos números inteiros com asterístico. Opa, o professor não falou disso, mas eu falei que quando tem um asterístico é o conjunto numérico, só que eu excluo quem? O zero não participa, eu excluo o zero. Então, se eu pegar todos esses números inteiros e excluir o zero, eu não tenho zero. Então, eu vou ter números positivos e números negativos somente, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que para se tornar um número racional, escrito na forma fracionária, o número de cima pode ser inteiro e o número de baixo pode ser qualquer outro valor, menos o zero, tá bom? Qualquer valor inteiro, tá bom? E agora aqui, né, exemplos, né? Menos 51 dividido por 2, menos 4, 0,
2 dividido por 3 e assim por diante, tá? Divisões exatas também é um número racional. Divisões exatas são aquelas que têm um fim. 0,25, 6,342, é aquela que tem um fim, são chamadas de divisões exatas e fazem parte também dos números racionais. Temos também a dízima periódica. Dízima periódica é aquele número que se repete depois da vírgula infinitamente. Por exemplo, 0,3333, 0,232323, 0,124, 124, 124, 5,4, 13, 13, 13. Opa, peraí, professor, aqui o 4 não se repetiu, mas quem se repetiu? O 13. Então, nesse caso é uma dízima periódica porque o período é aquele número que se repete depois da vírgula. Qual o número que repetiu aqui? O 13. Tá? Então, é um período, tá bom? Então, dízima periódica também se encaixa no conjunto dos números racionais representado pela letra Q, ok? Forante isso, tenho mais um conjunto numérico que é o conjunto dos números irracionais. Vocês aprenderam ano passado, no oitavo, né? Que temos ali raiz de número não exato, por exemplo, aqui uma raiz quadrada de 2 é 1,4 e aí tem 1,414 e aí tem outros números aqui. Só que esses outros números, eles não se repetem, tá? Eles vêm em ordem aleatória. O outro exemplo é o π. O π é representado pelo número 3,14, 15, 9 e assim por diante. Vem aqui, depois dessa vírgula, ele é infinito, né? Número irracional é sempre um número infinito e não tem período após a vírgula. Então, depois da vírgula, você vai ver um número totalmente descoordenado, tá? Desorganizado. E, praticamente dito, né, números racionais são aquelas raízes que não são exatas, tá? Que não faz parte do quadrado perfeito. Por exemplo, o 4 é um quadrado perfeito, porque raiz quadrada de 4 é 2. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Então, são raízes exatas. Agora, toda raiz que não for exata, ela vai ser considerada um número irracional. Ok? Aí aqui eu tenho um diagrama para mostrar para vocês que temos o conjunto dos números naturais. Depois temos o conjunto dos números inteiros, que engloba os números racionais, ou os números naturais. Depois temos o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, que engloba os inteiros e os naturais, tá bom? Observa que separei aqui por uma linha os números irracionais, que os números irracionais não faz parte daqueles outros conjuntos, ele é separado, tá? Ele é egoísta, ele fica aqui separadinho. E temos também, por fim, os números, o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. Os conjuntos dos números reais engloba todo mundo, ele pega todo mundo que está aqui dentro, tá bom? Agora vamos para algumas atividades aqui, alguns exemplos. Primeiro exemplo, marque V para V verdadeira e F para falso em que X e Y são números reais. Então ele está falando que X e Y aqui pode ser qualquer um desses valores que vimos aqui agora. E aqui, na primeira parte, se eu vou marcar verdadeiro ou falso, fala o seguinte: x ao quadrado é igual a y ao quadrado. O que isso quer dizer? Se eu substituir o x por um valor e substituir o y por outro valor e elevar eles ao quadrado, eles vão ser iguais? Vamos fazer o teste. Por exemplo, se eu falar que o x aqui é 2. 2 ao quadrado é igual a y ao quadrado. Vou colocar o y como 2 também, só para mostrar para vocês. Certo? Chamei o x de 2 e o y de 2. Os valores iguais, para mostrar para vocês se eles são iguais ou não. Pensa bem, 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4. Ah, professor, então essa afirmativa está correta. E aqui ele ainda complementa mais um pouco, né? X é igual a y. Então, se o x é 2 e o y é 2, x vai ser igual a y. Completou mais uma verdade aqui. Beleza, até então está verdade. Mas se eu utilizar valores diferentes para x e para y, por exemplo, eu vou usar aqui o x valendo menos 2 agora. Só para vocês verem se vai ficar igual ou não. Vou fazer nesse cantinho aqui. Vamos imaginar que o x é menos 2. Menos 2 ao quadrado é igual a y, que é 2.
ao quadrado. Vamos lá, menos 2 ao quadrado, menos com menos, né? Vai dar mais, então 2 vezes 2, 4, que é igual a 2 elevado ao quadrado, é 4. Ficou igual. Mas se eu substituir nessa fórmula aqui, o x é menos 2, é igual ao y, que é 2, que eu não modifiquei o sinal dele, observa que aqui não é igual. Então isso aqui é diferente. Às vezes, para essa propriedade, se eu substituir os valores, pode ser igual, mas para essa não é igual. Então isso aqui é falso, tá? Próxima questãozinha. Está falando aqui que eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado dentro da raiz. Que símbolo é esse? Maior ou igual a x. E aí, se eu calcular isso aqui, eu vou obter esse resultado aqui, ó, y ao quadrado maior ou igual a zero. Será que isso é verdade? Vamos ver. Eu vou pegar essa conta aqui, ó, e vou colocar aqui, calcular ela aqui para vocês. Ó, eu tenho aqui x ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual a x, e aqui eu tenho uma raiz. O que vamos fazer? O que eu posso fazer ali de primeira? Não tem como cortar, não tem como fazer nada. Só uma coisa que eu posso fazer. Tá vendo essa raiz quadrada? Quando se trata de inequação ou equação, é a mesma coisa. Raiz quadrada, se eu passar ela para o outro lado da inequação, ela vai passar transformando. E ela vai transformar em quê? Em potência. Então eu vou pegar essa raiz, vou passar por esse lado de cá, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado maior ou igual x. Raiz quadrada passou para o lado de cá, ela vai passar como potência, tá? E aí, como aqui é uma raiz quadrada, eu tenho um 2 no índice, então é potência de 2, tá bom? O que dá para fazer aqui agora? Simples. Se você tem uma equação e uma inequação, é a mesma coisa. Observe que aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x ao quadrado. São iguais, não são? Sinais positivos, aqui é positivo e aqui também é positivo. Se eu imaginar passar esse x ao quadrado para cá, ele vem negativo. Então, você tem dois valores iguais com sinais diferentes, posso eliminar, porque vai dar zero, né? Então, já posso cortar aqui de cara. Se esse valor é igual a esse e o sinal é o mesmo, eu posso cortar. Porque se eu pegar esse valor e passar para cá, ele vai passar negativo. E aí, vamos supor que seja 5 menos 5, vai dar zero. Então, o que sobrou para mim? Sobrou y ao quadrado maior ou igual a zero. Porque se eu cortei esse valor, sobrou y ao quadrado. Se eu cortei o x ao quadrado, não sobrou nada para mim, é zero. Então essa questão aqui é verdadeira, tá? Vamos para a próxima. Y ao quadrado maior ou igual a y. Posso também fazer igual eu fiz na outra questão. Substituo valores. Por exemplo, eu posso chamar o y de 2, certo? Vamos imaginar chamando y de 2 aqui. Y ao quadrado, então, 2 ao quadrado maior ou igual a 2. Lembrando, pessoal, como o valor y, a letra y, né, ela é a mesma, se eu substituir o y por 2, eu substituo aqui e substituo aqui. Não tem como substituir outro valor não, tá? Porque a letra é a mesma. Então, vamos lá. 2 ao quadrado dá 4, maior ou igual a 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é verdadeiro, porque o 4 ele é maior ou igual, né, a 2. Então, nesse caso aqui, ele é maior. Ele não é igual, ele é maior. Então, verdadeira. Mas eu estou falando do conjunto dos números reais. Então, eu vou fazer a seguinte forma. Eu vou trocar esse 2 aqui por outro valor. Colocar um número com vírgula, 0,1. Só para mostrar para vocês como exemplo. Agora, o y vale 0,1. Vamos calcular ele aqui, ó. 0,1 ao quadrado maior ou igual a 0,1. Vou passar uma linha aqui para separar isso. 0,1 ao quadrado. Então, eu tenho que pegar lá 0,1 vezes 0,1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Sobrou 1, 0 e 0. Aqui eu tenho uma casa decimal mais uma casa decimal. Então, eu tenho duas. 0,01 maior ou igual a 0,1. E isso aqui é verdadeiro? Não, não é porque o 0,01 não é maior e nem igual ao 0,1. Ele é menor, então nesse caso aqui, ó, ele é menor. Então isso aqui, ó, tá errado. Falso.
Essa obrigatoriedade que ele disse aqui pode acontecer para números inteiros, mas quando se trata de número decimal, não é verdade. Bom, se eu colocar outro valor negativo assim, pode até ser, né? Dependendo. Não, mas aqui é ao quadrado, então não vai dar. De todo jeito não acontece. Tá. Temos aqui outra observação, a última, né? O último critério. Ele fala aqui para mim que x menor que y. Então ele está falando dois valores, x menor que y. Então o princípio é esse. O x é menor que y. Então eu posso atribuir valores. Por exemplo, eu posso chamar o x de 4 e o y de 5, porque é menor, né? Eu não posso fazer o contrário. Eu não posso jogar o 5 aqui e o 4 lá. Tá? Então o x vale 4 e y vale 5. Só para tentarmos entender com números. Depois ele está dizendo para mim que o x, entre o x e entre o y, se eu pegar o x mais o y e dividir por 2, esse resultado aqui, ó, o resultado de x mais y dividido por 2, vai estar entre x e y. Será que isso é verdade? Porque isso aqui, se eu lembrar um pouquinho, eu vou lembrar de média. Quando eu pego o número, soma com o outro e divido por 2, é média. Então eu vou fazer o teste com o número só para vocês entenderem que isso aqui é verdade. Olha, 4. O x não é 4? 4 mais o y, que é 5, dividido por 2. 4 mais 5, 9. 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Quais são os valores que eu usei? 4 e o 5. 4,5 não está entre esses dois valores? Isso aqui se trata da média. A média de dois valores sempre vai estar entre aqueles dois valores. Então isso aqui é verdadeiro. Por fim, questão 2, indique qual conjunto abaixo é constituído somente de números racionais. Beleza. Vamos lá, letra A. Raiz quadrada de 7. Ele quer números racionais, então ele só quer números desse conjunto que engloba esse e engloba esse. Então, ele não quer esse daqui. E eu já vejo aqui que raiz quadrada de 7 é uma raiz quadrada que não é exata, então ela faz parte dos irracionais. Está fora, letra A está fora por conta disso. Letra B, menos 6 faz parte, 0 faz parte, 3 dividido por 7. Pessoal, isso aqui vai dar uma divisão que no início você vai achar que é uma divisão de número que vai ocasionar um número irracional, só que ela tem um final, tá? Então aqui eu vou deixar em observação. Por quê? 3 sobre 7 aparece aqui e aparece aqui também. Então vou deixar em observação, vou ver os próximos, tá? Vou observar aqui também, né? Esse aqui eu já posso eliminar por conta desse aqui. Raiz quadrada de 3 não é exato. Então já posso eliminar essa questão por conta disso, tá? Vamos para o próximo. Menos 4 faz parte. Dízima periódica faz parte. Raiz quadrada de 5 não faz parte. E nem o π, porque o π é o número irracional. E raiz quadrada de 5 também é número irracional, tá? E por fim sobrou a letra D. 0,34, quando você tem essa linha em cima dos dois valores, quer dizer que isso aqui é uma dízima periódica. Ele coloca esse tracinho em cima, porque ele quer representar isso aqui na verdade, ó. 0,34, 3, 4, 3, 4. Infinitamente. Porque é uma dízima periódica. Ele coloca esse tracinho porque não precisa de escrever tudo isso aqui depois. Ele coloca esse tracinho para simbolizar que é uma dízima periódica. E o período é 34. 0 está dentro. 3 dividido por 7 está ok, porque apareceu nos outros. Mas se você quiser fazer divisão, pode fazer. Vai dar uma divisão grande, mas vai ter o final. Tá? Ela é considerada como divisão exata. E a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, resposta certa, letra D, tá? Então, espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima.